Olá, seja muito bem-vindo. Pronto para mais uma viagem ao desconhecido? Antes de começar, ficaria feliz de saber de onde está assistindo e a que horas. Agora se acomode, coloque o fone e tente não ser dominado pelo medo. Existem momentos na vida que dividem nossa existência em duas partes distintas, o antes e o depois. Para mim, essa divisão aconteceu numa madrugada de março, quando eu tinha apenas 22 anos e cursava psicologia na universidade. Até então, eu acreditava que certas coisas aconteciam apenas nos filmes ou nas páginas dos jornais, nunca comigo, nunca tão perto de casa. Morava sozinha num apartamento pequeno no centro da cidade, numa rua que durante o dia fervilhava de movimento, mas que à noite se transformava num corredor silencioso e mal iluminado. Eu sempre me considerava uma pessoa cautelosa, daquelas que evitavam sair sozinha depois de certa hora. Mas naquela noite específica, as circunstâncias me obrigaram a quebrar minhas próprias regras de segurança. Era uma terça-feira e eu tinha passado a noite toda na biblioteca da faculdade, terminando um trabalho sobre traumas psicológicos, ironia do destino que só compreenderia depois. Quando finalmente saí, já passava das 2 da manhã e o campus estava completamente deserto. Meu carro tinha dado problema na semana anterior e ainda estava na oficina. Então, minha única opção era caminhar os 15 quarteirões até em casa ou gastar uma fortuna com um táxi que provavelmente nem apareceria naquele horário. Escolhi caminhar, decisão que mudaria minha vida para sempre. O caminho incluía uma passagem por um beco estreito que cortava entre 2 prédios comerciais antigos. Um atalho que eu conhecia bem e que durante o dia usava sem pensar 2 vezes. Naquela madrugada, porém, algo no ar parecia diferente, mais pesado, como se a própria cidade estivesse retendo a respiração, esperando que algo acontecesse. Quando me aproximei da entrada do beco, uma sensação estranha tomou conta do meu estômago, como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não tinha processado. O lugar estava mais escuro que o normal, porque uma das poucas lâmpadas da rua tinha queimado, criando uma zona de sombras densas que engoliam os contornos dos prédios. Hesitei por alguns segundos, olhando para os lados, considerando dar a volta e seguir pela rua principal, mesmo que isso significasse caminhar mais 20 minutos. Mas o cansaço falou mais alto e decidi continuar pelo atalho conhecido. Meus passos ecoavam contra as paredes de tijolo dos edifícios enquanto eu caminhava o mais rápido possível, segurando firme a alça da mochila e mantendo os olhos fixos na saída do outro lado. Foi quando estava praticamente no meio do beco que ouvi vozes vindas de um recuo entre os prédios. Uma área que durante o dia servia como depósito de lixo, mas que agora parecia abrigar algo muito diferente. 2 pessoas conversavam em tons baixos, mais ásperos, e mesmo sem conseguir entender as palavras, a tensão na atmosfera era palpável. Meu primeiro instinto foi acelerar o passo e fingir que não tinha ouvido nada, mas então a voz masculina se elevou numa frase que consegui compreender perfeitamente. Você não deveria ter visto aquilo. O tom era frio, calculista, carregado de uma ameaça que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem instantaneamente. Parei de caminhar sem conseguir controlar meu próprio corpo, como se meus pés tivessem desenvolvido vontade própria. A voz feminina respondeu alguma coisa que não consegui captar, mas havia desespero nela, um tipo de súplica que cortou o ar noturno como uma lâmina. Sabia que deveria continuar andando, que deveria sair dali o mais rápido possível, mas uma força invisível me mantinha grudada no lugar, observando as sombras dançarem na parede oposta e tentando decifrar o que exatamente estava acontecendo naquele recuo escuro.
Então ouvi um som que jamais conseguiria esquecer. Um grito abafado, seguido de um ruído molhado e estranho, como se alguém tivesse deixado cair uma fruta madura no chão. Meu coração disparou de tal forma que pensei que fosse explodir dentro do peito. Sem conseguir raciocinar direito, me aproximei da parede e espiei pela quina do recuo. E o que vi naquele momento ficou gravado na minha retina para sempre. Um homem alto, vestindo uma jaqueta escura, estava de pé sobre uma mulher caída no chão. Na mão direita dele brilhava uma lâmina que refletia a pouca luz que chegava até ali. E mesmo na escuridão, dava para perceber que estava molhada. A mulher não se mexia mais, e uma poça escura se espalhava lentamente pelo concreto embaixo dela. O homem limpou a faca na própria roupa com movimentos mecânicos, como se fosse algo rotineiro, algo que já tinha feito muitas vezes antes. Naquele momento, meu corpo inteiro entrou numa espécie de paralisia que eu nunca tinha experimentado antes, como se cada músculo tivesse esquecido como funcionar. Queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas permaneci ali grudada na parede fria, observando uma cena que minha mente se recusava a processar completamente. O homem guardou a faca dentro da jaqueta e se virou para verificar os arredores. E foi nesse instante que nossos olhos se encontraram através da escuridão. Mesmo com a pouca luz, consegui ver seu rosto com uma clareza perturbadora. Traços angulares, olhos pequenos e escuros, uma cicatriz fina que cortava sua sobrancelha esquerda. Ele me encarou com uma calma que era muito mais assustadora do que qualquer expressão de raiva ou pânico, como se estivesse calculando exatamente o que fazer comigo. Por alguns segundos que pareceram horas, ficamos ali nos medindo, ele parado sobre o corpo da mulher e eu congelada na minha posição de observadora involuntária. Então algo dentro de mim despertou. Uma força primitiva de sobrevivência que me fez sair correndo como nunca tinha corrido na vida. Meus pés batiam contra o asfalto numa cadência desesperada, enquanto eu atravessava o resto do beco e emergia na rua principal. Os pulmões queimando e o coração batendo tão forte que sentia as pulsações do pescoço. Não olhei para trás nenhuma vez. Apenas continuei correndo até chegar em casa, onde tranquei a porta e me joguei no chão da sala, tremendo de uma forma incontrolável. Levei mais de 1 hora para conseguir discar o número da polícia, e quando finalmente atenderam, as palavras saíram atropeladas e confusas da minha boca. Tentei explicar o que tinha visto, onde tinha acontecido, como era o homem, mas percebi pela voz do atendente que ele estava tendo dificuldade para me levar a sério. Uma jovem estudante, sozinha na madrugada, relatando um assassinato que ela disse ter presenciado num beco mal iluminado. Provavelmente pensou que eu estava drogada ou tendo uma crise psicótica. Mesmo assim, prometeu enviar uma viatura para verificar o local, e eu permaneci acordada o resto da noite, esperando que me ligassem de volta com alguma informação. A ligação nunca veio. No dia seguinte, passei pela mesma rua durante a tarde e não havia nenhum sinal do que tinha acontecido na noite anterior. Nenhuma fita isolando a área, nenhuma marca de sangue, nenhuma evidência de que uma mulher tinha morrido ali. Era como se toda a cena tivesse sido apenas um pesadelo muito vívido, exceto pelo fato de que eu conseguia lembrar de cada detalhe com uma precisão que me assombrava. O rosto do homem estava gravado na minha memória com tal nitidez que conseguia desenhar cada linha, cada sombra, cada pequena imperfeição de sua pele. Os dias que se seguiram transformaram minha vida numa sequência de paranoia e vigilância constante. Comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. O mesmo carro estacionado na minha rua por vários dias seguidos. Passos que pareciam ecoar os meus quando caminhava pela calçada.
sombras que se moviam de forma estranha nas janelas dos prédios vizinhos. No quarto dia após o incidente, encontrei um envelope sem remetente embaixo da minha porta. Dentro havia apenas um desenho feito a lápis, mas um desenho que fez meu sangue gelar nas veias. Era o beco onde tudo aconteceu, visto exatamente do ângulo onde eu estava escondida naquela madrugada, com uma figura feminina pequena, desenhada na posição exata onde me encontrava. Voltei à delegacia, levei o desenho, tentei explicar novamente toda a situação, mas os policiais me olhavam com uma mistura de piedade e irritação, como se eu fosse apenas mais uma pessoa desequilibrada tentando chamar atenção. Disseram que não havia registro de nenhum corpo encontrado, nenhuma pessoa desaparecida que se encaixasse na minha descrição, nenhuma evidência física que confirmasse minha versão dos fatos. A realidade começou a se tornar nebulosa ao meu redor. Será que realmente tinha visto o que achava que vi? Ou minha mente cansada tinha criado uma fantasia macabra? A resposta veio uma semana depois, quando abri a porta de casa e me deparei com ele parado do outro lado da rua, usando a mesma jaqueta escura daquela noite, me encarando com o mesmo sorriso frio e calculista. Dessa vez, não corri. Sabia que não adiantaria, que ele sempre saberia onde me encontrar. Procurei ajuda profissional, uma psicóloga especializada em traumas, e aos poucos aprendi a conviver com o peso daquele segredo que ninguém acreditava ser real. O caso nunca foi resolvido oficialmente, porque oficialmente nunca existiu. Mas eu sei o que vi, sei o que vivi, e carrego comigo a certeza perturbadora de que algumas verdades são destinadas a permanecer nas sombras para sempre. Vinte e 22 anos dirigindo caminhão pelas estradas do Brasil me ensinaram a confiar nos meus instintos. Quando você passa mais tempo na cabine do que em casa, desenvolve uma percepção diferente das coisas, uma capacidade de sentir quando algo não está certo. Durante todos esses anos enfrentei de tudo: tempestades que derrubavam árvores na pista, assaltantes em trechos isolados, acidentes que marcaram minha memória para sempre. Pensei que já tinha visto o suficiente para não me surpreender mais com nada. Estava enganado. Existe um tipo de experiência que não se prepara para enfrentar, algo que ultrapassa os limites do que consideramos normal ou possível. Foi exatamente isso que aconteceu comigo numa madrugada de junho de 2019, na rodovia que liga Goiânia a Brasília. Eu estava voltando de uma entrega quando me deparei com uma situação que mudaria completamente minha forma de enxergar certas coisas na estrada. O que começou como um simples ato de solidariedade se transformou numa sequência de eventos que me assombra até hoje. Ainda acordo algumas noites pensando naquele homem, na sua expressão vazia, nas palavras que ele disse antes de descer do meu caminhão. Não costumo falar sobre isso com ninguém, porque sei que as pessoas vão achar que estou inventando história ou que o cansaço da estrada está me afetando. Mas preciso contar o que vi, o que vivi, porque talvez isso sirva de alerta para outros motoristas que cruzam essas rodovias durante a madrugada. Eram quase 3 da manhã quando avistei a silhueta na beira da pista. No começo pensei que fosse um pedaço de pneu ou algum animal morto, mas conforme me aproximei, percebi que era uma pessoa parada ali, completamente imóvel. Diminuí a velocidade e acendi o farol alto para enxergar melhor. Era um homem, aparentava uns 40 anos, vestindo uma camisa social, que mesmo no escuro eu conseguia ver que estava manchada de algo escuro. Não usava sapatos e ficava ali parado, sem acenar, sem pedir carona, apenas olhando fixamente para o asfalto. Meu primeiro impulso foi seguir em frente porque aquela cena não estava normal, mas algo me fez parar. Talvez tenha sido a forma como ele permanecia ali,
vulnerável, sem demonstrar qualquer preocupação com os caminhões que passavam a poucos metros dele. Encostei na lateral e baixei o vidro. O homem levantou os olhos pela primeira vez e me olhou com uma expressão que me causou um arrepio estranho. Seus olhos estavam completamente vazios, como se ele estivesse vendo através de mim. Perguntei se precisava de ajuda, e ele apenas acenou com a cabeça, caminhando em direção à porta do passageiro. Abri a porta e ele subiu sem dizer uma palavra, sem agradecer, sem explicar o que estava fazendo ali no meio da madrugada. O cheiro que veio com ele era peculiar. Uma mistura de suor frio e algo metálico que me incomodou desde o primeiro momento. Tentei puxar conversa perguntando para onde ele estava indo, se tinha acontecido algum acidente, se precisava que eu o levasse até algum posto de saúde. Ele apenas murmurava algumas palavras incompreensíveis e continuava olhando para frente com aquela mesma expressão vazia. Durante quase 2 horas, rodamos em silêncio absoluto. Eu começava a me sentir desconfortável com aquela presença estranha ao meu lado quando ele finalmente falou, pedindo para descer no próximo trevo. Era um local completamente isolado, sem nenhuma estrutura por perto, apenas o cruzamento de 2 estradas secundárias cercado por pasto. Quando parei, ele me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez durante toda a viagem e disse algo que me gelou o sangue. Ele me entregou uma foto amassada e disse com uma voz rouca e pausada: "Você devia ter me impedido antes." A imagem mostrava uma mulher jovem, cabelos castanhos, sorrindo ao lado de uma criança de uns 6 anos. No verso estava escrito apenas uma data: 15 de junho de 2019. Exatamente aquele dia. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele desceu do caminhão e desapareceu na escuridão, caminhando em direção ao matagal sem olhar para trás. Fiquei ali parado, segurando aquela foto, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O que ele quis dizer com aquela frase? Como eu poderia ter impedido algo se nem sabia do que se tratava? Guardei a foto no porta-luvas e continuei a viagem, mas não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Nos dias seguintes, toda vez que ligava o rádio ou checava as notícias na internet, procurava por algo que pudesse explicar aquele encontro estranho. Foi numa quinta-feira, exatamente 1 semana depois, que encontrei a matéria. Uma mulher de 28 anos tinha sido encontrada morta em sua casa em Anápolis. A foto no jornal era exatamente a mesma que estava no meu porta-luvas. Segundo a reportagem, sua filha de 6 anos estava desaparecida e a polícia tratava o caso como sequestro. Meu sangue gelou quando li que o corpo da mulher foi descoberto na madrugada do dia 16 de junho, ou seja, algumas horas depois do meu encontro com aquele homem. Como ele podia ter uma foto dela antes mesmo do crime acontecer? Decidi procurar a delegacia para contar o que sabia, mas antes disso, quis voltar àquele trevo para ver se encontrava alguma pista. Foi quando aconteceu algo ainda mais perturbador. No mesmo local onde tinha deixado o primeiro homem, encontrei outro, também parado na beira da estrada, também sem sapatos, também com roupas sujas. Desta vez não parei, acelerei e segui viagem, mas pelo retrovisor vi que ele me observava com a mesma expressão vazia do anterior. 2 semanas depois, soube pelos jornais que um homem tinha sido encontrado morto naquela região, aparentemente vítima de um atropelamento. Quando a polícia examinou o corpo, descobriu no bolso da vítima uma foto idêntica à que eu guardava. A mesma mulher, a mesma criança, a mesma data. Entendi naquele momento que tinha me tornado parte de algo que escapava completamente da minha compreensão. Não eram coincidências, não eram acasos do destino. Existia um padrão, um ciclo macabro que se repetia naquela rodovia, e eu tinha sido escolhido para fazer parte dele. A foto que guardava no porta-luvas se tornou um peso insuportável.
Toda noite, antes de dormir, eu a olhava e tentava decifrar seu significado, tentava entender por que aqueles homens apareciam sempre no mesmo local, sempre com a mesma expressão vazia, sempre carregando a mesma imagem. A criança nunca foi encontrada. O caso foi arquivado depois de meses de investigação infrutífera, mas eu sabia que aquilo não tinha terminado. Durante os meses seguintes, mudei completamente minha rota. Passei a evitar aquela rodovia, mesmo que isso significasse fazer trajetos mais longos e perder dinheiro com combustível. Mas por mais que tentasse me afastar, sabia que aquela experiência tinha me marcado para sempre. Algumas noites ainda acordo sobressaltado, sonhando com aqueles olhos vazios, com aquela voz rouca repetindo: "Você devia ter me impedido antes." Hoje entendo que não se tratava de uma acusação, mas de um aviso. Um aviso de que alguns mistérios são grandes demais para serem desvendados por uma pessoa comum como eu. Nunca mais peguei caroneiros na estrada. Nunca mais parei para ajudar estranhos em locais isolados. Aprendi que existem forças na estrada que transcendem nossa capacidade de compreensão, ciclos que se perpetuam independentemente da nossa vontade de interferir. A foto ainda está comigo, guardada numa gaveta que raramente abro. É minha lembrança constante de que algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas. Eram gemidos abafados, vindos de algum lugar próximo, mas que eu não conseguia localizar com precisão. Parei de caminhar e prestei atenção, tentando entender de onde vinha aquele som perturbador. Não eram gemidos de dor física comum, mas algo mais desesperado, como se alguém estivesse tentando gritar através de algo que tampava sua boca. O som se repetia em intervalos irregulares, às vezes mais alto, às vezes quase inaudível, criando uma atmosfera de desespero que me arrepiou completamente. Olhei ao redor e notei uma van cinza estacionada do outro lado da rua, com os vidros escuros e o motor desligado. O som parecia vir dali, mas eu não tinha certeza e a distância tornava difícil ter uma visão clara do que estava acontecendo. Meu primeiro instinto foi seguir caminho e fingir que não tinha ouvido nada. Afinal, não era da minha conta e eu só queria chegar em casa. Mas os gemidos continuavam, cada vez mais angustiantes, e algo dentro de mim não conseguia simplesmente ignorar aquela situação. Atravessei a rua devagar, tentando parecer casual enquanto me aproximava do veículo. Quando cheguei mais perto, os gemidos ficaram mais nítidos e eu pude perceber que definitivamente vinha de dentro da van. Era uma voz feminina, abafada, mas claramente em desespero, tentando fazer algum tipo de comunicação que estava sendo impedida. Meu coração começou a bater mais rápido quando me dei conta de que provavelmente estava presenciando algo muito sério, algo que eu só tinha visto em filmes ou lido em notícias. Caminhei até a parte traseira do veículo e encostei o ouvido perto da porta. Os gemidos estavam mais claros agora, e eu podia ouvir também um som metálico, como se alguém estivesse tentando se soltar de algemas ou correntes. A realidade da situação me atingiu como um soco no estômago. Havia uma pessoa sequestrada ali dentro, a poucos metros de mim, e eu era provavelmente a única pessoa que poderia fazer alguma coisa naquele momento. Foi quando ouvi vozes masculinas se aproximando da van, vindas da direção oposta. Rapidamente me afastei e me escondi atrás de um carro estacionado, tentando entender o que estava acontecendo. 2 homens apareceram, um mais alto e magro, outro mais baixo e robusto, ambos vestindo roupas escuras e falando em tom baixo, mas que eu conseguia ouvir perfeitamente no silêncio da madrugada. O mais alto disse algo sobre
entregar a mercadoria amanhã de manhã, enquanto o outro respondia que meu cliente já tinha pago metade e que não podia dar errado dessa vez. A conversa durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para eu entender que estava presenciando uma operação criminosa organizada e que aquela pessoa dentro da van seria entregue para alguém no dia seguinte. Os dois homens entraram na van e partiram devagar, sem fazer barulho, desaparecendo na escuridão da madrugada, enquanto eu permanecia escondido, tremendo e tentando processar tudo o que tinha acabado de presenciar. Fiquei parado ali por vários minutos depois que a van desapareceu, minha mente tentando processar se aquilo realmente tinha acontecido ou se era apenas um pesadelo causado pelo álcool. Mas os sons que ouvi, as vozes dos homens, a desesperança daqueles gemidos abafados, tudo estava gravado na minha memória com uma clareza que me fazia sentir náuseas. Tirei o celular do bolso com as mãos tremendo e consegui fotografar a parte traseira da van antes dela dobrar a esquina, mas a imagem saiu borrada e só dava para distinguir algumas letras da placa. Cheguei em casa completamente transtornado e passei o resto da noite acordado, olhando fixamente para a foto no meu celular e me perguntando o que deveria fazer. Quando o sol nasceu, liguei para a polícia e relatei tudo o que tinha presenciado. O policial que me atendeu parecia pouco interessado. Disse que seria difícil investigar apenas com uma foto borrada e que eu provavelmente tinha confundido a situação. Mas eu insisti. Expliquei os detalhes da conversa que ouvi, a localização exata, os horários, tudo o que podia lembrar. Alguns dias depois, uma pequena nota apareceu no jornal local sobre o desaparecimento de uma jovem estudante universitária na mesma região onde eu tinha presenciado a cena. A família oferecia recompensa por informações e a foto da garota me deu um aperto no peito que eu nunca vou esquecer. Era ela, eu tinha certeza. Era ela que estava dentro daquela van pedindo socorro. Liguei novamente para a polícia, relacionei os dois casos. Insisti que havia uma conexão óbvia, mas novamente fui tratado com descaso e desinteresse. Foi então que começaram as ligações. O telefone tocava de madrugada e quando eu atendia, ouvia apenas respiração pesada do outro lado da linha. Depois vieram as mensagens anônimas no meu celular, sempre no mesmo padrão. Você viu o que não deveria ter visto. A princípio, pensei que podia ser trote, mas as mensagens chegavam sempre depois que eu falava com a polícia ou tentava levar o caso adiante de alguma forma. O terror real veio numa quinta-feira à tarde, quando voltei do trabalho e encontrei a mesma van cinza estacionada bem em frente ao meu prédio. Não havia ninguém dentro, mas no para-brisa tinha um bilhete simples, escrito à mão: "Cale a boca". Fiquei paralisado ali na calçada, olhando para o veículo que representava todo o horror que eu tinha presenciado, sentindo que agora eu mesmo tinha me tornado um alvo. A van ficou ali por 2 horas antes de desaparecer, e quando ela saiu, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Nos meses que se seguiram, vivia em um estado constante de paranoia que consumiu cada aspecto da minha existência. Mudei meus horários, evitava sair sozinho à noite e instalei câmeras de segurança no meu apartamento. O caso da estudante desaparecida saiu completamente das notícias depois de algumas semanas, como se nunca tivesse acontecido, e meus contatos com a polícia se tornaram cada vez mais frios e distantes. Era como se uma força invisível estivesse fazendo tudo desaparecer, apagando rastros e silenciando vozes. As ameaças pararam de chegar, mas isso não me trouxe alívio. Apenas uma sensação ainda mais perturbadora de que eu estava sendo observado constantemente. Percebi que tinha tocado em algo muito maior do que um simples crime isolado, uma operação que envolvia pessoas com poder suficiente para fazer desaparecer evidências e calar testemunhas.
A realidade que eu conhecia tinha sido rasgada naquela madrugada, revelando um mundo subterrâneo onde pessoas simplesmente sumiam e ninguém fazia perguntas. Hoje, 2 anos depois, ainda acordo no meio da noite pensando naqueles gemidos abafados, na conversa sobre entregar a mercadoria, no desespero daquela voz feminina que nunca mais consegui esquecer. Carrego comigo a certeza de que presenciei algo terrível e a culpa de não ter conseguido impedir. Algumas experiências nos marcam para sempre, transformam nossa percepção do mundo e nos mostram que a escuridão humana é muito mais profunda do que imaginávamos. Eu vi o rosto do mal naquela noite e desde então nunca mais consegui caminhar pelas ruas com a mesma inocência de antes. Trabalho no turno da madrugada de um hospital há quase 5 anos e sempre acreditei que conhecia bem os riscos da minha profissão. Lidamos com emergências, vidas em risco, famílias desesperadas, mas nunca imaginei que o maior perigo viria de fora das paredes do hospital. Meu horário é das 2 da manhã às 10 da manhã, o que significa que saio de casa quando a cidade ainda dorme e volto quando a vida urbana apenas começa a despertar. Durante todos esses anos, me acostumei com a solidão das ruas vazias, com o silêncio quebrado apenas pelo barulho distante de algum carro ou pelo som dos meus próprios passos no asfalto. Foi em uma dessas madrugadas de março que tudo começou. Eu caminhava pela Rua das Palmeiras, como sempre fazia, quando notei uma figura parada debaixo de um poste de luz cerca de 200 metros à minha frente. Era um homem alto, usando um capuz que escondia completamente seu rosto, e ele parecia estar olhando diretamente para mim. No início, pensei que fosse apenas coincidência, talvez alguém esperando um ônibus ou fumando um cigarro na madrugada. Continuei caminhando normalmente, mas quando passei por ele, senti seu olhar me seguindo, como se cada passo meu fosse cuidadosamente observado e registrado em sua mente. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção no trajeto. A figura encapuzada apareceu novamente, sempre no mesmo horário, sempre na mesma posição, sempre me observando com uma intensidade que fazia minha pele arrepiar. Não era paranoia, eu tinha certeza. Havia algo deliberado naquela presença, algo calculado que me fez perceber que minha rotina havia se tornado objeto de interesse de alguém que eu não conhecia. A princípio, tentei racionalizar a situação. Talvez fosse apenas um morador de rua que havia encontrado um ponto fixo para passar as madrugadas, ou alguém que trabalhava em um turno noturno diferente do meu. Mas essa teoria desmoronou quando percebi que ele não estava apenas ali por acaso. Nos primeiros dias de abril, decidi mudar minha rota habitual, saindo pela rua São João em vez da das Palmeiras, um desvio de quase 15 minutos que me forçava a acordar mais cedo. Para minha surpresa e crescente inquietação, lá estava ele novamente, posicionado estrategicamente em um local que me permitia vê-lo claramente, como se soubesse exatamente qual caminho eu escolheria. Foi então que comecei a sentir o primeiro gelo real percorrer minha espinha. Não era coincidência. Ele havia antecipado minha mudança de rota de alguma forma, e isso significava que meus movimentos estavam sendo estudados com uma precisão que me assustava profundamente. Durante as semanas seguintes, experimentei diferentes trajetos, saindo em horários ligeiramente alterados, mas ele sempre estava lá, sempre no lugar certo, sempre me observando com aquela postura imóvel que havia se tornado uma presença constante em meus piores momentos de ansiedade. A situação escalou quando comecei a encontrar pequenas evidências de que minha vida privada estava sendo invadida. Primeiro foram pegadas na terra úmida ao redor da minha casa.
pegadas que não pertenciam a mim nem ao meu filho de 8 anos. Depois, pequenos objetos fora do lugar no jardim, como se alguém tivesse mexido nas plantas durante a noite. Meu vizinho comentou casualmente que havia visto um homem encapuzado, parado do outro lado da rua algumas vezes, sempre nas primeiras horas da manhã, sempre olhando na direção da minha janela. A primeira nota apareceu em uma segunda-feira chuvosa. Estava dobrada e enfiada debaixo do limpador do para-brisa do meu carro, protegida da chuva de forma quase cuidadosa. Era uma mensagem simples, escrita à mão com letra pequena e precisa. Você é mais bonita de perto do que imaginei. Não havia assinatura, mas eu sabia instintivamente de onde vinha. Minha primeira reação foi de nojo misturado com medo. Uma combinação tóxica que me fez perceber que a situação havia ultrapassado os limites do que eu poderia considerar como um mal-entendido ou coincidência. Foi através de uma conversa com minha irmã que descobri a identidade do meu perseguidor. Descrevi o homem para ela. Mencionei os detalhes que conseguia lembrar. E sua expressão mudou imediatamente. "Aparece o Igor", disse ela com um tom de voz que misturava reconhecimento e preocupação. Igor era primo distante do meu ex-namorado, alguém que eu havia encontrado apenas 2 ou 3 vezes em reuniões familiares anos atrás. Minha irmã me contou que ele sempre teve comportamentos estranhos, que havia sido afastado da família após alguns incidentes que ninguém gostava de discutir em detalhes. Saber o nome do meu perseguidor não trouxe alívio, apenas intensificou minha sensação de vulnerabilidade. Igor não era um estranho qualquer. Ele conhecia detalhes sobre minha vida através da conexão com meu ex-namorado. Tinha acesso a informações que um desconhecido jamais teria. As ameaças escalaram de forma sistemática, como se ele estivesse seguindo um plano cuidadosamente elaborado para me desestabilizar completamente. As notas se tornaram mais frequentes e perturbadoras, aparecendo nos lugares mais íntimos da minha rotina. Dentro da minha bolsa no hospital, grudada no espelho do banheiro de casa, até mesmo dobrada dentro do caderno escolar do meu filho. A invasão ao jardim aconteceu em uma quinta-feira que eu nunca conseguirei esquecer. Cheguei em casa depois do plantão e encontrei a cerca dos fundos claramente violada, com pedaços de arame cortados de forma precisa. No centro do jardim havia uma caixa de sapatos coberta com um pano preto, posicionada de maneira quase cerimonial entre as rosas que eu havia plantado no ano anterior. Meu coração disparou quando me aproximei e vi o que estava dentro. Uma boneca de porcelana com o rosto deliberadamente quebrado, os olhos arrancados e substituídos por botões vermelhos, e uma pequena mensagem amarrada ao pescoço com um fio de barbante que dizia, para o pequeno Samuel, de alguém que ama muito sua mamãe. Naquele momento, toda a situação ultrapassou os limites do medo pessoal e invadiu o território do terror absoluto. Ele sabia o nome do meu filho, conhecia detalhes sobre nossa vida doméstica que nenhum estranho deveria conhecer e estava enviando uma mensagem clara de que nenhum de nós estava seguro. Tomei a decisão imediata de nos mudarmos para a casa da minha mãe em outro bairro, acreditando ingenuamente que a distância física seria suficiente para nos proteger da obsessão doentia de Igor. Durante quase 2 meses, acreditei que havia conseguido escapar. A nova rotina, o novo trajeto para o hospital, a sensação de segurança gradualmente retornando à nossa vida cotidiana. Mas Igor havia apenas recuado temporariamente, estudando nossa nova realidade com a mesma precisão meticulosa que havia demonstrado antes. Ele reapareceu em um sábado à tarde no mercado local, parado casualmente no corredor de produtos de limpeza, fingindo examinar detergentes enquanto me observava fazer compras com meu filho. Quando nossos olhares se cruzaram, ele sorriu de uma forma que fez meu sangue gelar nas veias e disse em voz baixa:
mas clara o suficiente para que eu ouvisse perfeitamente. Gostei da nova casa, especialmente do quarto do Samuel com a janela que dá para o quintal. A realidade me atingiu como um soco no estômago. Ele nunca havia realmente desaparecido, apenas havia se tornado mais cuidadoso, mais sutil em sua vigilância constante. O confronto no mercado me fez perceber que estava lidando com alguém que havia transformado minha vida em seu projeto pessoal. Um experimento psicológico onde ele controlava todas as variáveis, exceto minhas reações. Nos meses seguintes, as evidências de sua presença constante se multiplicaram de formas que desafiavam minha sanidade. Mensagens de texto chegavam de números bloqueados nos momentos mais inesperados, sempre demonstrando um conhecimento íntimo sobre minha rotina que me fazia questionar se algum lugar realmente oferecia segurança. As câmeras de segurança da nossa nova vizinhança capturaram sua silhueta encapuzada em pelo menos 6 ocasiões diferentes, sempre nas primeiras horas da madrugada, sempre posicionado de forma que conseguisse observar nossa casa sem ser facilmente detectado pelos vizinhos. A polícia mostrou interesse limitado no caso, tratando a situação como um problema doméstico comum que se resolveria naturalmente com o tempo. Eles não conseguiam compreender a natureza psicológica da perseguição, a forma como Igor havia conseguido transformar minha própria mente em uma prisão de ansiedade e paranoia constante. Cada sombra na rua se tornou uma possível ameaça, cada ruído noturno uma evidência de que ele continuava presente, monitorando nossa vida com a dedicação obsessiva de alguém que havia perdido completamente o contato com a realidade. Hoje, depois de 2 anos vivendo sob essa vigilância intermitente, mas constante, aprendi a conviver com uma verdade perturbadora. Igor nunca realmente foi embora. Ele apenas se adaptou, refinando seus métodos de observação, encontrando formas mais sutis de me lembrar que minha liberdade é uma ilusão cuidadosamente mantida. Mudei meus horários, minha aparência, meus hábitos, mas ele sempre encontra uma forma de demonstrar que continua presente, como uma sombra permanente que se recusa a desaparecer, mesmo sob a luz mais intensa. Trabalho no mercado central da cidade há quase 3 anos, sempre no turno da madrugada. É um emprego que exige resistência física e mental, mas me acostumei com a rotina de sair de casa quando a maioria das pessoas está dormindo e voltar quando o sol já nasceu. Durante todo esse tempo, nunca tive problemas sérios no trajeto, apenas os inconvenientes típicos de quem circula pelas ruas em horários pouco convencionais. Sempre fui uma pessoa cautelosa, mas não paranoica. Acreditava que seguindo algumas regras básicas de segurança urbana, como evitar certas áreas e manter os olhos atentos, conseguiria me manter longe de confusões. O bairro onde moro não é dos piores, mas também não é dos melhores. Fica numa região intermediária, onde ainda se pode caminhar à noite sem se sentir completamente vulnerável, mas onde também é preciso ter um mínimo de prudência. Minha rota habitual para o trabalho sempre foi a mesma. Saio do prédio, caminho 3 quadras pela avenida principal, viro à esquerda na rua do posto de gasolina e sigo mais 2 quadras até chegar ao mercado. O caminho todo leva cerca de 15 minutos, caminhando em ritmo normal. Naquela noite específica, porém, algo me fez questionar se realmente conhecia tão bem quanto imaginava as dinâmicas da cidade depois da meia-noite. Foi uma mudança sutil na atmosfera, quase imperceptível no início, que me alertou para o fato de que talvez eu estivesse sendo observado de uma forma que nunca havia percebido antes. Eram quase 2 da manhã
quando saí de casa naquela quinta-feira. O ar estava mais frio que o normal para a época, e as ruas pareciam mais vazias do que de costume. Decidi experimentar um caminho diferente, um atalho que havia notado algumas vezes, mas nunca usado. Era uma rua paralela à minha rota habitual, aparentemente mais direta e que me pouparia alguns minutos de caminhada. A decisão foi quase instintiva, movida pela preguiça de enfrentar o percurso mais longo depois de uma noite mal dormida. As primeiras 2 quadras transcorreram normalmente. Passei por alguns estabelecimentos fechados, um ou outro morador de rua dormindo em marquises. Nada fora do comum para aquele horário. Foi quando virei à direita, entrando definitivamente no território desconhecido do atalho, que comecei a sentir algo estranho. Havia um carro estacionado do outro lado da rua, com o motor ligado, mas os faróis apagados. Dentro, pude distinguir vagamente 2 silhuetas. Por alguns segundos, pensei que pudesse ser apenas coincidência. Talvez pessoas esperando alguém ou resolvendo alguma questão particular. Continuei caminhando, mas o desconforto crescia a cada passo. Quando cheguei ao final da quadra e virei à esquerda, ouvi o som do motor se aproximando devagar. Olhei por cima do ombro discretamente e vi o mesmo veículo, agora se movendo na minha direção, mantendo uma distância constante. Meu coração começou a acelerar, mas tentei me convencer de que era paranoia. Afinal, era uma rua pública e o carro poderia estar seguindo a mesma direção por pura casualidade. Acelerei ligeiramente o passo e fiz mais uma conversão. Desta vez para a direita. O veículo me acompanhou. Não havia mais dúvidas. Estava sendo seguido. A sensação de vulnerabilidade tomou conta do meu corpo inteiro. Uma mistura de medo e adrenalina que me fazia questionar cada decisão que havia tomado até ali. Precisava agir rapidamente, mas sem demonstrar pânico. A decisão de entrar no beco foi puramente instintiva, movida pelo desespero de encontrar uma saída para aquela situação que se tornava cada vez mais ameaçadora. Era um corredor estreito entre 2 prédios antigos, mal iluminado por uma única lâmpada que piscava irregularmente. O cheiro de lixo acumulado e urina impregnava o ar, criando uma atmosfera sufocante que parecia intensificar minha sensação de claustrofobia. Assim que entrei, ouvi o som de portas de carro batendo atrás de mim. Meu sangue congelou. Eles tinham descido do veículo e agora me seguiam a pé. Podia ouvir suas vozes baixas, um murmúrio sinistro que ecoava pelas paredes do beco. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era inequivocamente ameaçador. Minha respiração se tornou irregular. Cada inspiração parecia insuficiente para oxigenar meus pulmões, que pareciam ter diminuído de tamanho. A adrenalina corria pelas minhas veias como fogo líquido, fazendo meu coração bater tão forte que temia que pudessem ouvi-lo. Os passos se aproximavam, pesados e deliberados, sem pressa, como se soubessem que eu estava encurralado. Foi então que avistei a grade no final do beco. Era alta, mas não impossível de transpor. Sem hesitar, corri na direção dela, ignorando completamente os detritos espalhados pelo chão que faziam barulho a cada passada. Atrás de mim, ouvi um dos homens gritar algo que não compreendi, seguido de passos acelerados. Eles tinham começado a correr também. Quando cheguei à grade, não pensei 2 vezes. Agarrei-me às barras de ferro frio e comecei a subir, ignorando a dor que os pedaços de metal causavam nas palmas das minhas mãos. Meus músculos protestavam contra o esforço súbito, mas a adrenalina suprimia qualquer sensação de cansaço. Quando estava quase no topo, senti uma mão tentar agarrar meu tornozelo. O contato me fez estremecer de horror e, num impulso desesperado, consegui me soltar e pular para o outro lado. O impacto no chão foi brutal, mas eu estava livre. Consegui chegar até a loja de conveniência 3 quadras adiante, ofegante e com as mãos ainda tremendo.
O atendente notou meu estado de pânico e imediatamente permitiu que eu ligasse para a polícia. Enquanto esperava a viatura chegar, permaneci dentro do estabelecimento, observando nervosamente através do vidro cada movimento na rua. Os policiais chegaram em cerca de 20 minutos, fizeram algumas perguntas e patrulharam a área, mas, obviamente, não encontraram nada. O episódio parecia ter terminado ali, mas eu estava enganado. 3 dias depois, por volta das 4 da manhã, ouvi alguém tentando forçar a porta do térreo do meu prédio. Acordei com o barulho de metal raspando contra metal e uma voz grave gritando: "Está aqui, do lado de fora." Liguei novamente para a polícia, mas quando chegaram, não havia mais ninguém. O porteiro do prédio vizinho disse ter visto 2 homens se afastando rapidamente quando as luzes do meu apartamento se acenderam. A partir daquele momento, minha vida mudou completamente. Passei a variar minha rota para o trabalho diariamente, nunca mais usei atalhos desconhecidos e comecei a carregar um spray de pimenta no bolso. Aprendi que a cidade à noite tem suas próprias regras e que às vezes ser cauteloso não é paranoia, é sobrevivência. Nunca mais vi aqueles homens, mas a sensação de ser observado ainda me acompanha até hoje, me lembrando de que alguns encontros deixam marcas permanentes na forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. Sempre acreditei que a medicina era uma vocação nobre, uma forma de servir ao próximo sem questionar as circunstâncias. Quando me formei, estava cheio daquele idealismo ingênuo que só os recém-formados possuem, convencido de que bastava conhecimento técnico e boa vontade para fazer a diferença no mundo. O programa de interiorização do governo parecia a oportunidade perfeita para colocar essas convicções em prática. E quando recebi a designação para uma pequena clínica numa região montanhosa e isolada do interior, vi aquilo como o início de uma carreira dedicada ao bem comum. Jamais imaginei que aquela experiência me ensinaria lições muito mais sombrias sobre a natureza humana e sobre os limites invisíveis que governam certas comunidades. A viagem até a cidade levou quase 6 horas por estradas precárias que serpenteavam entre morros cobertos de vegetação densa. À medida que me afastava dos centros urbanos, a sensação de isolamento crescia, mas interpretei aquilo como parte do charme de trabalhar numa região onde minha presença realmente faria diferença. A clínica ficava na saída da pequena cidade, uma construção simples de alvenaria que atendia não apenas os moradores locais, mas também pessoas que vinham de vilarejos ainda mais distantes. A enfermeira que me recebeu, uma mulher de meia-idade chamada Carmen, tinha o olhar cansado de quem já viu coisas demais, mas me tratou com a cordialidade profissional típica de quem está acostumada a lidar com médicos temporários. Durante os primeiros dias, tudo correu dentro da normalidade esperada. Atendimentos de rotina, casos simples, nada que fugisse do que eu havia aprendido na faculdade. Mas havia algo no ar daquele lugar, uma tensão sutil que eu não conseguia identificar, como se todos compartilhassem um segredo do qual eu estava deliberadamente excluído. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram na 3ª semana. Durante os atendimentos, notei que certos pacientes evitavam meu olhar quando eu fazia perguntas sobre como se machucaram. Suas respostas eram evasivas e Carmen sempre interferia sutilmente, mudando de assunto ou apressando a consulta. Havia um padrão estranho nas lesões que eu via, cortes muito precisos, hematomas em locais específicos, queimaduras com formatos geométricos que não condiziam com acidentes domésticos ou de trabalho. Quando questionava sobre esses ferimentos, as pessoas murmuravam algo sobre quedas ou descuidos,
mas seus olhos contavam uma história completamente diferente. Carmen me dizia que as pessoas daquela região eram reservadas por natureza, que eu precisava respeitar a cultura local e não insistir em detalhes desnecessários. A primeira vez que vi algo realmente perturbador foi numa tarde de quinta-feira, quando um homem chegou à clínica com ferimentos que claramente não eram acidentais. Suas mãos estavam queimadas de forma sistemática. Havia marcas de cordas nos pulsos e tornozelos, e ele tremia incontrolavelmente, mesmo sob o efeito dos analgésicos que administrei. Enquanto eu limpava os ferimentos, ele sussurrou algo que não consegui entender completamente, mas as palavras, eles sabem e, não diga nada, eram inconfundíveis. Carmen se aproximou imediatamente, colocou a mão no ombro do homem e disse algo em voz baixa que o fez se calar instantaneamente. Quando terminei o atendimento e fui preencher o prontuário, ela sugeriu que eu descrevesse os ferimentos como resultado de um acidente com fogo e ferramentas de trabalho. Naquela noite, sozinho no pequeno apartamento que a prefeitura havia disponibilizado para mim, comecei a questionar se estava interpretando mal a situação. Talvez fosse realmente inexperiência da minha parte. Talvez eu estivesse vendo problemas onde não existiam, mas o desconforto crescia dia após dia, principalmente quando percebi que certas pessoas da cidade me observavam com uma atenção que ia além da curiosidade natural por um forasteiro. Eram olhares calculistas, como se estivessem avaliando se eu representava algum tipo de ameaça ou oportunidade. Durante as caminhadas pela cidade, notei que conversas cessavam quando eu me aproximava e que alguns estabelecimentos tinham um movimento muito maior durante certas horas da noite, com veículos chegando e partindo numa frequência que não condiz com o tamanho da população local. Foi quando comecei a prestar mais atenção aos detalhes que as peças começaram a se encaixar de forma inquietante. A clínica recebia suprimentos médicos em quantidade muito superior ao que seria necessário para atender a demanda local. Havia medicamentos específicos para tratamento de dor extrema e infecções graves que raramente eram utilizados em atendimentos de rotina, e Carmen mantinha uma ala da clínica sempre trancada, explicando que era um depósito de equipamentos quebrados. A noite que mudou tudo aconteceu numa segunda-feira chuvosa de outubro. Eu estava quase dormindo quando ouvi batidas desesperadas na porta da clínica. Carmen chegou poucos minutos depois de mim, como se já soubesse que seria chamada. E quando abrimos a porta, havia 3 homens carregando um quarto, inconsciente e ensanguentado. O que vi naquele momento me gelou até os ossos. O homem não apenas estava ferido, estava destruído de forma calculada e sistemática. Suas unhas foram arrancadas, havia queimaduras por todo o corpo formando padrões deliberados, e seus olhos estavam tão inchados que era impossível saber se ainda enxergava. Enquanto eu trabalhava freneticamente para estabilizá-lo, os 3 homens que o trouxeram permaneceram na sala, observando cada movimento meu com uma atenção que me fazia tremer as mãos. Carmen me ajudava em silêncio, mas havia algo diferente em seu comportamento, uma familiaridade perturbadora com aquele tipo de situação que me fez perceber que aquela não era a primeira vez que ela presenciava algo assim. O homem ferido ocasionalmente recuperava a consciência e murmurava palavras fragmentadas sobre nomes, lugares, dinheiro. E toda vez que isso acontecia, um dos homens se aproximava e sussurrava algo que o fazia calar imediatamente. Durante as 4 horas que passei tentando salvar aquela vida, senti que estava sendo testado de alguma forma, como se minha reação àquela situação determinasse algo importante sobre meu futuro naquele lugar. Quando finalmente consegui estabilizar o paciente, um dos homens se aproximou de mim com uma prancheta e uma caneta.
Era um relatório médico pré-preenchido, descrevendo os ferimentos como resultado de um acidente de motocicleta em estrada rural. Ele me disse com voz calma que eu deveria assinar aquele documento e que seria melhor para todos os envolvidos se eu esquecesse os detalhes do que havia visto naquela noite. Minha mão tremeu quando peguei a caneta, mas o olhar daqueles homens não deixava dúvidas sobre as consequências de uma recusa. Assinei o relatório, sabendo que estava me tornando cúmplice de algo terrível, mas também sabendo que minha própria segurança dependia daquela assinatura. 3 dias depois, quando voltei à clínica para verificar o estado do paciente, Carmen me informou que ele havia sido transferido para um hospital da capital durante a madrugada. Mas havia algo em seus olhos que me disse que essa não era a verdade. Naquela tarde, movido por uma inquietação que não conseguia controlar, caminhei até o cerro atrás da clínica e encontrei marcas na terra, sangue seco nas pedras e pedaços de tecido que reconheci como sendo da roupa que o homem usava naquela noite. Terminei meu período de serviço 2 semanas depois daquele episódio, mas a sensação de estar sendo observado me acompanhou até o último dia. Carmen se despediu de mim com um aperto de mão firme e uma frase que ecoou em minha mente durante meses: aqui não há segredos, só silêncio. Na época, pensei que ela estava apenas fazendo uma observação sobre a natureza reservada dos moradores locais. Mas com o tempo compreendi que havia sido um aviso velado sobre a regra fundamental daquela comunidade. Voltei para a capital convencido de que havia deixado aquele pesadelo para trás. Mas 6 meses depois, Carmen apareceu na minha porta. Estava mais magra, com olheiras profundas e uma expressão que misturava medo e determinação. Ela me contou que outros casos como aquele haviam aparecido na clínica, que o homem daquela noite sabia demais sobre certas operações e que minha assinatura naquele relatório falso havia sido apenas o primeiro passo para me comprometer definitivamente. A clínica, segundo ela, servia como ponto de apoio médico para um grupo que controlava toda aquela região através da intimidação e violência sistemática. Naquele momento, compreendi que nunca havia estado realmente seguro, que meu silêncio não foi apenas comprado com ameaças, mas também com minha própria cumplicidade involuntária. Durante todos aqueles meses, acreditei que havia escapado de uma situação terrível, quando, na verdade, havia me tornado parte dela. Carmen desapareceu novamente após aquela conversa, e eu nunca mais soube dela. Hoje, anos depois, ainda me pergunto quantas outras pessoas passaram por aquela clínica, quantos médicos assinaram relatórios falsos, quantos pacientes simplesmente desapareceram. A medicina me ensinou a salvar vidas, mas aquela experiência me mostrou como o silêncio pode ser a forma mais cruel de cumplicidade. Trabalho como motorista de aplicativo há quase 4 anos aqui em São Paulo. E posso dizer que já vi de tudo um pouco rodando pela cidade. Comecei nessa profissão depois de perder o emprego numa metalúrgica. E o que era para ser algo temporário acabou virando minha principal fonte de renda. A madrugada sempre foi meu horário preferido, menos trânsito, corridas mais longas e, na maioria das vezes, passageiros mais educados. Claro que de vez em quando aparece um bêbado inconveniente ou alguém tentando pagar menos do que está no aplicativo, mas nada que não se resolva com um pouco de paciência e jogo de cintura. Era uma quinta-feira de março, 2h15 da manhã, quando recebi uma corrida que mudaria completamente minha perspectiva sobre esse trabalho. Eu estava na região da Vila Madalena, acabando de deixar um casal que voltava de uma festa, quando o celular apitou com uma nova solicitação. A corrida era relativamente curta, saindo da Barra Funda, com destino a um bairro que eu não conhecia muito bem.
na Zona Oeste. O preço estava bom para o horário, e como sempre faço questão de manter uma boa avaliação no aplicativo, aceitei sem pensar muito. O ponto de encontro ficava numa rua escura, próxima a alguns galpões industriais. Quando cheguei, 3 rapazes me esperavam na calçada. Pareciam ter entre 25 e 30 anos. Todos vestidos com roupas escuras e bonés puxados para baixo. Logo de cara me chamou a atenção que eles carregavam algo pesado, embrulhado numa lona azul, do tamanho aproximado de uma pessoa. O cheiro que vinha daquilo era estranho, meio metálico, e havia algumas manchas escuras na lona que eu preferi não questionar. Um deles, o mais alto, se aproximou da janela e me perguntou se eu era o motorista do aplicativo. Confirmei e ele pediu para abrir o porta-malas. Ajudei eles a colocarem aquela coisa no porta-malas, e o peso me confirmou que havia algo muito errado ali. Não era um objeto comum, tinha uma densidade específica, uma forma que parecia familiar demais. O mais alto, que parecia ser o líder do grupo, me entregou um papel com um endereço escrito à mão e disse que precisávamos evitar as avenidas principais, que era melhor ir pelas ruas menores. Disse que conhecia o caminho e que ia me orientando durante o percurso. Os outros 2 entraram no banco de trás sem falar uma palavra. Apenas trocaram alguns olhares que eu conseguia ver pelo retrovisor. Durante o trajeto, o silêncio era quase sufocante. O único som era o motor do carro e os rangidos eventuais do porta-malas quando passávamos por algum buraco. O cheiro metálico ficou mais forte dentro do carro, misturado com algo que eu não conseguia identificar completamente, mas que me deixava com um mal-estar crescente no estômago. Tentei fazer alguma conversa. Perguntei se eles moravam na região para onde estávamos indo, mas as respostas eram sempre monossilábicas, quase sussurradas. O líder apenas me dava as direções. Vire à direita aqui. Siga reto por 3 quarteirões. Agora à esquerda. Chegamos a um bar aparentemente abandonado, com as luzes apagadas e uma placa meio descascada na frente. Era o tipo de lugar que você passa de carro durante o dia e nem percebe que existe. Eles me pediram para estacionar nos fundos, numa área com pouca iluminação. Foi aí que tudo começou a fazer sentido, de uma forma que eu não queria aceitar. Quando abriram o porta-malas, a lona se moveu ligeiramente e eu pude ouvir um gemido abafado vindo de dentro. Meu sangue gelou completamente e minha primeira reação foi dar um passo para trás. O líder me olhou fixamente e disse com uma calma assustadora que era melhor eu esperar no carro e não fazer perguntas. Ficaram lá dentro por quase 40 minutos. Eu permaneci no carro, com as mãos tremendo no volante, tentando processar o que estava acontecendo. Cada minuto que passava parecia uma eternidade, e minha mente oscilava entre a vontade de sair correndo e a paralisia completa do medo. Quando voltaram, estavam visivelmente mais relaxados, conversando entre si em tom normal, como se tivessem acabado de resolver um problema corriqueiro do trabalho. O porta-malas voltou vazio, mas eles trouxeram consigo uma pequena mochila que não estava lá antes. No trajeto de volta, a atmosfera mudou completamente. Eles conversavam normalmente, até riram de algumas piadas internas que eu não entendia. Foi quando o líder se virou para mim e disse que eu tinha se saído bem, que era difícil encontrar motoristas confiáveis para esse tipo de serviço. Tirou da mochila um cartão diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto. Era pesado, parecia feito de metal escovado, com apenas um número de telefone gravado. Disse que se eu quisesse ganhar um dinheiro extra de vez em quando, era só ligar para aquele número e falar que tinha sido indicado pelo Marcos. O pagamento seria sempre em dinheiro, o dobro do que qualquer corrida normal me daria. Minha mente estava num turbilhão completo. Parte de mim sabia que deveria recusar, sair correndo, denunciar tudo para a polícia,
Mas outra parte, a parte que olhava para as contas em atraso em casa, para o aluguel vencendo, para a geladeira quase vazia, segurou o cartão com mais firmeza do que gostaria de admitir. Eles me pagaram a corrida em dinheiro, o triplo do valor que aparecia no aplicativo, e disseram que era uma gorjeta pela discrição. Quando os deixei no ponto final, o Marcos se aproximou da minha janela uma última vez e me disse baixinho que algumas coisas eram melhores esquecidas e que motoristas que sabiam ser discretos sempre tinham trabalho garantido. Passei as próximas 2 semanas tentando apagar aquela noite da memória. Voltei à minha rotina normal, pegando corridas convencionais, levando executivos para reuniões, universitários para festas, famílias para o aeroporto. Mas o cartão estava sempre ali, no porta-luvas do carro, como um peso constante, lembrando que eu tinha uma opção diferente. O número gravado no metal parecia me hipnotizar toda vez que abria o porta-luvas para pegar os documentos do carro. Era como se aquele pedaço de metal tivesse vida própria, sussurrando promessas de dinheiro fácil nos momentos em que eu mais precisava. A tentação finalmente venceu quando minha filha precisou de remédios caros e eu não tinha como pagar. Liguei para o número, falei com uma voz que eu não reconheci. Disse que o Marcos tinha me indicado. A voz me deu um endereço e disse para estar lá em 1 hora, sozinho, com o carro limpo e tanque cheio. Era exatamente o mesmo lugar onde tudo tinha começado. Os mesmos galpões industriais, a mesma sensação de estar cruzando uma linha que não deveria ser cruzada. Quando cheguei ao local, o Marcos já me esperava, mas dessa vez não estava sozinho. Havia mais 3 homens que eu não reconheci, todos carregando um saco grande e pesado em direção ao mesmo bar abandonado. A cena se repetia como um filme em loop, mas agora eu não era mais um espectador inocente pego de surpresa. Eu era parte daquilo, uma engrenagem voluntária naquela máquina sinistra. O peso dessa consciência me atingiu como um soco no estômago, fazendo-me dar conta de que havia cruzado definitivamente para o lado escuro. O Marcos se aproximou do meu carro com um sorriso que não chegava aos olhos. Disse que eu estava provando ser confiável, que isso era bom para os negócios de todos nós. Mas então sua expressão mudou, ficou mais séria, quase ameaçadora. Me explicou que algumas pessoas fazem muitas perguntas desnecessárias, querem saber detalhes que não devem saber e que essas pessoas costumam ter problemas. Disse que eu parecia inteligente demais para cometer esse tipo de erro, que sabia que eu entendia como as coisas funcionavam por ali. Naquele momento compreendi que não havia mais volta. Eu não era apenas um motorista que ocasionalmente prestava um serviço questionável. Eu tinha me tornado uma testemunha, alguém que sabia demais para simplesmente desaparecer da equação. O cartão metálico no meu bolso não era mais uma oportunidade de renda extra, era uma coleira invisível que me prendia àquela realidade. Cada corrida normal que eu fazia durante o dia se tornava uma farsa, uma tentativa desesperada de fingir que minha vida ainda tinha alguma normalidade. Hoje, 2 meses depois, ainda trabalho como motorista de aplicativo, ainda pego corridas convencionais, ainda sorrio para os passageiros, ainda mantenho minha avaliação alta no aplicativo, mas o telefone continua tocando de madrugada. Sempre o mesmo número, sempre a mesma voz, e eu sempre atendo, porque agora sei que fazer perguntas erradas ou tentar sair dessa vida pode custar muito mais do que estou disposto a pagar. Alguns caminhos, uma vez trilhados, não oferecem volta. Trabalho em uma cafeteria no centro da cidade há quase 3 anos. E sempre usei os túneis subterrâneos para chegar mais rápido ao trabalho. É uma rede antiga de passagens que conecta várias estações de metrô desativadas, com alguns prédios comerciais, e a maioria das pessoas nem sabe que existe.
Eu descobri por acaso quando um colega mais antigo me mostrou o caminho, dizendo que era um atalho perfeito para evitar o trânsito caótico das ruas principais. Durante muito tempo, aquilo foi apenas uma conveniência para mim, uma forma de cortar 15 minutos da minha jornada diária entre casa e o trabalho. Os túneis sempre foram silenciosos, mal iluminados por algumas lâmpadas fluorescentes antigas que piscavam de vez em quando, criando sombras estranhas nas paredes de concreto úmido. O cheiro de mofo e umidade era constante, mas você se acostuma depois de algumas semanas. Raramente encontrava outras pessoas lá embaixo, talvez um ou outro funcionário da manutenção, algum morador de rua procurando abrigo. Nada demais. Era um lugar esquecido, ignorado pela maior parte da população, e isso me dava uma sensação estranha de estar caminhando por um mundo paralelo, escondido bem debaixo da agitação da cidade. Tudo mudou em uma noite de quinta-feira do mês passado. Eu estava saindo do trabalho mais tarde que o normal porque tivemos um problema com o sistema de pagamento e precisei ajudar a fechar o caixa. Eram quase 10h30 da noite, quando finalmente desci para os túneis, carregando minha mochila pesada e pensando apenas em chegar logo em casa. A iluminação parecia ainda mais fraca que o usual, com várias lâmpadas queimadas, criando trechos de penumbra mais densa que eu não me lembrava de ter visto antes. Foi nesse momento que comecei a perceber que algo estava diferente naquele lugar familiar. Algo que não conseguia definir exatamente, mas que fazia meu instinto gritar baixinho que eu deveria ter escolhido outro caminho para voltar para casa. Caminhei pelos primeiros 100 metros sem notar nada além do ambiente mais escuro que o habitual, mas então comecei a ouvir um som que não conseguia identificar completamente, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão de concreto atrás de mim. Parei para escutar melhor e o som cessou imediatamente, deixando apenas o eco distante do meu próprio movimento e o zumbido elétrico das lâmpadas defeituosas. Continuei andando, mas agora prestando atenção em cada ruído, cada sombra que se movia nas paredes úmidas ao meu redor. Foi então que vi a primeira figura. No final de um corredor lateral, parado completamente imóvel, havia um homem vestindo uma jaqueta escura. Ele estava de costas para mim, mas havia algo profundamente perturbador na forma como permanecia ali, sem se mover nem um centímetro, como se fosse uma estátua esquecida no meio daquele labirinto subterrâneo. A distância e a penumbra não me permitiam ver detalhes do seu rosto ou corpo, mas meu instinto me dizia para não me aproximar, para seguir em frente pelo caminho principal e fingir que não tinha visto nada. Acelerei o passo, mantendo os olhos fixos na direção que me levaria à saída, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele homem parado na escuridão. Quando olhei para trás, alguns minutos depois, ele não estava mais lá, e isso me deixou ainda mais inquieto do que se ele tivesse permanecido no mesmo lugar. Comecei a ouvir passos atrás de mim, não os meus próprios ecos, mas passos diferentes, mais pesados, deliberados, que paravam sempre que eu parava e recomeçavam quando eu voltava a andar. A sensação de estar sendo seguido se intensificou quando cheguei ao trecho onde o túnel se bifurca em duas direções. Escolhi o caminho da esquerda, que normalmente me levaria direto à escada de saída mais próxima da minha casa, mas quando dobrei a esquina, lá estava ele novamente. O mesmo homem de jaqueta escura, ou pelo menos alguém vestido exatamente igual, parado bem no meio do corredor, bloqueando completamente minha passagem. Desta vez, ele estava de frente para mim, mas a iluminação falha criava sombras tão densas sobre seu rosto que eu não conseguia distinguir nenhum traço, apenas o contorno escuro de uma silhueta humana que parecia estar me observando em silêncio absoluto. Meu coração disparou e, por um momento, considerei simplesmente correr na direção oposta.
mas sabia que isso significaria um desvio de pelo menos 20 minutos pelos túneis mais profundos. Caminhos que eu conhecia mal e que poderiam me deixar completamente perdido no subsolo. Respirei fundo e decidi tentar contornar a figura, pressionando meu corpo contra a parede úmida e avançando devagar, mantendo a maior distância possível dele. Conforme me aproximava, percebi que ele não se movia absolutamente nada, nem mesmo para respirar, como se fosse realmente uma estátua ou algo pior que eu não queria imaginar. Consegui passar por ele sem que nada acontecesse, mas quando olhei para trás após alguns metros, ele tinha desaparecido completamente, deixando apenas o corredor vazio e mal iluminado. Os passos atrás de mim recomeçaram, mais próximos agora, acompanhados de algo que me gelou o sangue nas veias, uma risada baixa, gutural, que ecoava pelas paredes de concreto como se viesse de várias direções ao mesmo tempo. Não era uma risada humana normal. Tinha algo de doentio, de perverso, que me fez correr sem olhar para trás. Cheguei ofegante ao que deveria ser a escada de saída, mas encontrei apenas uma parede de concreto sólida onde deveria haver a passagem. Isso era impossível. Eu conhecia aquele caminho de cor. Tinha passado por ali centenas de vezes, mas agora estava diante de um beco sem saída que simplesmente não deveria existir. A risada ficou mais alta, mais próxima, e quando me virei para voltar pelo caminho que tinha vindo, vi uma figura diferente me observando a poucos metros de distância. Era alguém usando uma máscara branca, completamente lisa, sem expressão, sem buracos para os olhos ou boca. Apenas uma superfície branca e perturbadora que refletia fracamente a luz das lâmpadas piscantes. A pessoa estava vestida com roupas escuras e permanecia imóvel, com os braços caídos ao lado do corpo, em uma postura que não parecia natural, como se estivesse sendo controlada por algo além da sua própria vontade. Senti que estava sendo estudado, analisado por algo que não era completamente humano, algo que havia encontrado em mim uma nova fonte de diversão sinistra. A risada parou abruptamente e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Sabia que precisava sair dali imediatamente, antes que descobrisse o que aquelas coisas realmente queriam comigo nos túneis esquecidos da cidade. Corri como nunca tinha corrido na minha vida, seguindo por túneis que não reconhecia, guiado apenas pelo desespero de encontrar qualquer saída que me tirasse daquele pesadelo subterrâneo. Meus pulmões queimavam e minhas pernas tremiam, mas continuei correndo até ver uma fresta de luz artificial vinda de cima. Era uma saída de emergência que levava diretamente à superfície, próxima a um posto de gasolina que eu conhecia bem, embora estivesse a quilômetros de onde deveria ter saído pelos túneis. Emergi na rua como alguém que tinha acabado de escapar do próprio inferno, suado, ofegante, olhando constantemente para trás com medo de que alguma daquelas figuras tivesse me seguido até a superfície. O frentista do posto me olhou com preocupação e perguntou se eu estava bem, se precisava de ajuda. Quando contei rapidamente o que tinha acontecido nos túneis, ele balançou a cabeça com uma expressão sombria e disse algo que me arrepiou ainda mais. Que os túneis tinham coisas que não deveriam estar lá, que outras pessoas já tinham relatado experiências similares, mas que ninguém falava abertamente sobre isso porque achavam que seriam consideradas loucas. Nunca mais usei os túneis para ir ao trabalho. Prefiro enfrentar o trânsito caótico das ruas, chegar atrasado ocasionalmente, do que voltar àquele mundo subterrâneo onde criaturas ou entidades que não compreendo parecem caçar pessoas solitárias. Até hoje, quando passo por algum bueiro na rua ou escuto o som do metrô passando debaixo da terra, sinto um calafrio e me lembro daquela risada gutural ecoando nas paredes úmidas.
Há lugares em nossa cidade que existem em uma realidade paralela, onde as leis normais da física e da lógica simplesmente não se aplicam. E os túneis subterrâneos são definitivamente um desses lugares que devemos evitar a qualquer custo.